Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 12. Bons estudos! Você está lembrado que na última teleaula a gente falou sobre o ensaio de dureza Brinell, não está? Claro. Inclusive a gente viu que o ensaio de dureza Brinell tem as suas limitações, né? É isso aí, Caio. Mas hoje nós vamos falar sobre o ensaio Rockwell, que tem algumas vantagens sobre o Brinell. E de cara, Caio, o Rockwell trabalha com um sistema de pré-carga, permitindo avaliar a dureza de vários metais, desde os mais moles até os mais duros. Bom, eu já sei que o ensaio Rockwell é o processo mais usado no mundo, né? Ele é rápido e fácil de ser realizado e está livre dos erros humanos. Detecta pequenas diferenças de dureza sem nenhum problema e produz um pequeno tamanho de impressão. E por tudo isso, nessa teleaula você vai aprender como é feito o ensaio Rockwell. Vai saber qual o equipamento utilizado e como funcionam suas diferentes escalas de dureza. E agora, muita atenção que a nossa teleaula está começando. Salve, Ananias! Ô, Wilson. Eu vim buscar os eixos que o pessoal da fábrica encomendou. E ainda não estão prontos não, viu? Esse material está muito difícil de usinar. Ué, o que aconteceu? Mas eu não sei se é o material do eixo que está muito duro ou a ferramenta que não é adequada para o material. Por isso eu já mandei fazer um ensaio Rockwell nos dois. Ensaio Rockwell. E que mal lhe pergunte no que consiste o ensaio Rockwell. Bom, é um método de ensaio de dureza com uma característica muito interessante. Qual? É que no Rockwell a carga de ensaio é aplicada em etapas. Quer dizer, primeiro é aplicado uma pré-carga para garantir um contato firme entre o penetrador e o material ensaiado. Só depois é que é aplicada a carga do ensaio propriamente dita. E o melhor é que a leitura da dureza é feita diretamente num mostrador que fica ligado na máquina de ensaio, de acordo com uma escala pré-determinada, adequada à faixa de dureza do material. E além disso, os penetradores usados na máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo esférico, com esfera de aço temperado, ou cônico, com cone de diamante com 120 graus de conicidade. Mas como é que acontece o ensaio Rockwell? Quer saber? Então preste atenção. O ensaio Rockwell começa com a superfície do corpo de prova sendo aproximada do penetrador. Em seguida, o corpo de prova recebe uma pré-carga, que é menor do que a carga que vai ser aplicada no ensaio. Repare que na pré-carga, o ponteiro é ajustado na posição 0. Agora sim, a carga maior é aplicada até o ponteiro parar, fazendo com que o penetrador imprima uma marca no corpo de prova. No final do ensaio, a carga principal é retirada, fazendo com que o ponteiro pare no ponto em que vai ser feita a leitura na escala apropriada. Como assim escala apropriada, Edgar? Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Dá uma olhada aqui. É que o técnico só vai fazer a leitura do ensaio nessa escala externa preta se estiver usando o penetrador cônico de diamante. Ah, entendi. Se ele estiver usando o penetrador esférico, a leitura vai ser feita nessa escala interna vermelha. Grande Neuza! Agora, você sabia que nos equipamentos digitais é só fixar a escala que vai ser usada, que o valor de dureza já sai diretamente na escala selecionada. Coisas da tecnologia, né, Ed? Neste ensaio, o valor de dureza Rockwell indicado na escala do mostrador já está relacionado com a profundidade que o penetrador atingiu no corpo de prova. E essa indicação já desconta a recuperação elástica do material depois que acontece a retirada da carga. Em outras palavras, a profundidade da impressão P é a base de medida do ensaio Rockwell. Ó, então a medida do ensaio Rockwell é dada pela profundidade da impressão que é feita pela carga maior. Agora, quais os equipamentos usados no ensaio de dureza Rockwell? O ensaio de dureza Rockwell, Caio, pode ser feito por dois tipos de máquinas. Tá, e qual a diferença entre elas, hein, Silva? A precisão dos seus componentes. Afora isso, a técnica de operação é a mesma. A máquina padrão mede a dureza Rockwell normal e é indicada para avaliação de dureza em geral. E a outra máquina, hein? É a mais precisa, Caio.
Ela mede a dureza Rockwell superficial e é indicada para avaliar a dureza de folhas finas, lâminas ou camadas superficiais de materiais. Dá só uma olhada. Na Rockwell normal, cada divisão da escala vale 2 milésimos de milímetro. Já na escala da Rockwell superficial, cada divisão vale 1 milésimo de milímetro. Mas por que essa diferença entre as escalas? Porque a profundidade de impressão na Rockwell superficial é bem menor do que na Rockwell normal. Você podia me explicar como é que é feito o ensaio Rockwell? Uma vez que tenha sido determinada a escala a ser utilizada, o passo seguinte é prender o penetrador correspondente ao dispositivo de fixação. Depois é só selecionar a carga, posicionar o corpo de prova, aplicar a pré-carga, aplicar a carga maior, retirar a carga maior e pronto. Agora só falta fazer a leitura do valor de dureza no mostrador. E que valor a carga maior deve ter? Bom, nos ensaios de dureza Rockwell normal é usada uma pré-carga de 10 kg força e a carga maior pode ter 60, 100 ou 150 kg força. Sei. E nos ensaios de dureza Rockwell superficial? Bom, nesse caso é usada uma pré-carga de 3 kg força e a carga maior pode ter 15, 30 ou 45 kg força. Sei. E Ananias, para que servem essas tabelas aqui, hein? Bom, elas mostram quais as escalas mais usadas nos processos industriais. Agora, você me desculpe aí a pergunta de leigo, mas qual é a relação entre as escalas de dureza Rockwell? Nenhuma. Por isso, só podem ser comparados entre si os materiais que forem ensaiados na mesma escala. No seu livro de estudos, você vai encontrar essas duas tabelas. Uma sobre a escala de dureza Rockwell normal e outra sobre a escala de dureza Rockwell superficial. Agora, para entender essas escalas, você vai ter que saber como é feita a representação da dureza Rockwell. Imagine que o resultado de um ensaio Rockwell seja 64 HRC. 64 é o valor da dureza obtido no ensaio. Mas que tipo de ensaio foi realizado? Ensaio Rockwell. Isso é o que dizem as letras HR. E por fim, a letra C informa qual a escala empregada. Ou seja, consultando a tabela, você vai ver que o ensaio foi de dureza Rockwell normal. Mas o número conseguido no ensaio Rockwell corresponde a um valor adimensional, quer dizer, ele só tem sentido se for comparado com outros valores da mesma escala. E aí, Neuza, entendeu o ensaio de dureza Rockwell? Não sei não, viu, Ed? Então lê nessa tabela aí pra eu ver. Bom, esse ensaio foi feito na escala C. Portanto, ele se trata de um ensaio de dureza Rockwell normal feito numa máquina padrão. O penetrador para essa escala é o penetrador cônico de diamante, que deve ter 120 graus de conicidade. Qual é a carga do ensaio? Olha, a carga foi de 150 kg força. E a leitura do resultado foi feita na escala preta do mostrador. Ó, Silva, acho que a leitura do resultado na escala é uma coisa que eu já domino, hein? Muito bem, Caio. Então está na hora de você saber um pouco mais sobre profundidade de penetração. Bom, pelo que eu sei, a profundidade que o penetrador vai atingir durante a realização do ensaio é muito importante para se definir a espessura mínima do corpo de prova. E você lembra do que a norma técnica brasileira de método de ensaio fala sobre isso? Ela diz que a espessura mínima do corpo de prova deve ser de 17 vezes a profundidade atingida pelo penetrador, não é isso? É isso aí, rapaz. O problema é que não existe um jeito de medir com precisão a profundidade atingida pelo penetrador no ensaio de dureza Rockwell. Ué, mas como é que faz isso, Silva? Bom, o que se pode fazer é conseguir a medida aproximada dessa profundidade, que é identificada pela letra P. Mas como isso é feito? Isso é feito a partir do valor de dureza indicado na escala da máquina de ensaio, usando essas fórmulas aqui. Como é que funciona? Veja como você descobre que a profundidade aproximada de penetração atingida, ensaiando um material com dureza estimada em 40 HRC, é de 12 centésimos de milímetro. Nos quadros das escalas de dureza Rockwell, descobrimos que a escala C é da dureza Rockwell normal e que utiliza penetrador de diamante. Por isso, essa é a fórmula usada para o cálculo da profundidade. Até que não é tão difícil assim calcular a profundidade aproximada atingida pelo penetrador. Ainda bem que não é difícil, viu? Porque é isso que eu vou ter que fazer agora.
E como eu já terminei a sua encomenda, eu vou pedir um ensaio de dureza Rockwell nessa chapa aqui. Mas antes eu tenho que saber se ela tem a espessura mínima necessária, uma vez que a sua dureza esperada é de 80 HRB. Você vai ter que fazer contas para descobrir qual é a profundidade aproximada que vai ser atingida pelo penetrador. Mas como você mesmo disse, isso não é tão difícil assim. Nessa tabela, com a escala de dureza Rockwell normal, eu vejo que na escala B, o penetrador utilizado é esférico. Assim eu escolho esta fórmula para chegar ao valor da profundidade aproximada. Fazendo as contas, eu vejo que a profundidade é de aproximadamente 1/10 de milímetro. Agora, como a espessura do corpo de prova deve ser de pelo menos 17 vezes a medida da profundidade, a espessura mínima da chapa deve ser de 1 milímetro e 7/10 de milímetro. E isso ela tem. Depois de tudo que a gente viu hoje, se eu fosse você, eu ficaria ligado na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um novo tipo de ensaio, chamado ensaio de dureza Rockwell. Aprendeu quais são os equipamentos usados nesse ensaio. E ainda viu como utilizar os dois tipos de escalas de dureza Rockwell. Graças ao ensaio de dureza Rockwell, a gente conseguiu fazer a avaliação da dureza de um material, de uma peça do kart, que não podia ser submetido ao ensaio Brinell. Mas existem casos onde nem o Brinell nem o Rockwell dão conta do serviço. Aí a gente tem que pesquisar um outro tipo de ensaio. Mas isso fica para a próxima teleaula. Até lá. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.